Deus. Olha, a palavra foi pregada hoje já. A palavra foi pregada. Jesus. Irmãos, eu confesso, servir a Deus é isso. Talvez experiências que você nunca imaginou na sua vida. Você só vai ver na casa de Deus. William ou Cadu, deixa Deus usar vocês aí no som. Eu confesso, irmãos, cada vez mais que eu me aproximo da cruz de Cristo, a gente vê situações como essa. E pode estar alto, pode abaixar um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo 1 e o verso 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo e santo, Deus. Tu és poderoso. Que noite, Pai. Hoje o céu está festejando hoje. Pecador que se arrepende. Seja batizado nas águas, ô Léo. Quero batizar você, viu? Pode se preparar aí. Tem jovens aqui, adolescentes, que eles estão dizendo assim, não está na hora, não está no tempo. Mas Deus acho que falou com eles aqui, nessa noite. Eu creio nisso. Vamos batizar você lá, rapaz, em nome de Jesus. Nós vamos em peso ver o seu batismo e os adolescentes e os jovens irão também, amém? Eu quero ouvir os jovens e adolescentes que não são batizados, amém? Minha parte eu estou fazendo, Senhor. Nem por força, nem por violência. Glória a Deus. Diz assim, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Irmãos, eu orei e fiquei pensando, Deus, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Que a mensagem da cruz, isto é, o Evangelho, é loucura para os que estão perecendo. É loucura, é algo assim que as pessoas não entendem. Irmãos, já viu? Eu quero hoje uma palavra muito simples, muito objetiva para o coração de cada um de nós. Deus falou muito comigo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando a gente entende a mensagem da cruz, é algo interessante. Porque você começa a entender tudo diferente. Você precisa o quê? Perder para ganhar. Se você falar para as pessoas afora, para quem não tem Jesus, para quem não aceitou a Cristo, ele nunca vai compreender esse negócio que você precisa perder para você ganhar. Ou que para você subir você precisa descer. Que o último vai ser o primeiro. Que o humilhado ele vai ser exaltado. Irmãos, você entendeu essa conta? Essa conta não fecha. Essa conta parece que ela não faz sentido algum. Quando você vai falar de Jesus, quando você está transmitindo para aquela pessoa, às vezes a pessoa fala assim, peraí, você tem que amar quem te ama. Aí Jesus vem e fala assim, esse não é o Evangelho você tem que amar o teu inimigo. Se alguém te bater, você tem que dar a outra face. Irmãos, são coisas totalmente diferentes. O apóstolo Paulo ele fala assim, o morrer para mim é lucro. É lucratividade, lucro é diferente de rentabilidade. Rentabilidade é quanto ganhou no ano, mas você talvez não lucrou aquilo. Então ele está dizendo assim, é aquilo que de verdade faz mover uma empresa, a sua lucratividade. Então ele está dizendo assim que é totalmente diferente, então ele traz essa mensagem. E quando a gente começa a ler sobre o Evangelho, de tudo aquilo que Cristo fez, irmãos, eu confesso a vocês, eu fiquei olhando e falei, Deus, para eu ganhar a vida eterna, eu preciso perder a minha vida aqui na terra. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. E aí que o Evangelho ele se torna perfeito. Porque o Evangelho, as boas novas de Cristo, ele traz uma outra orientação para as nossas vidas. Jesus, lá em Lucas 9 e 18, ele está orando com seus discípulos. Ele está em oração ali, eles estão conversando. Eles estão conversando sobre o reino.
E aí Jesus, ele traz algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, ó, para você entrar no reino, você tem que negar a si mesmo. Irmãos, tem hora que nós falamos, nós pregamos, talvez todos nós já ouvimos essa palavra. Talvez pouco de nós praticamos isso. Certa feita, o presidente norte-americano convida o maior pregador de todos os tempos, que jaz no Senhor, Billy Graham, dizendo assim, quero te convidar para você ser o embaixador dos Estados Unidos, não me lembro qual país, e ele olha e fala assim, ó, eu não posso descer um degrau, porque Deus me chamou para outra coisa, irmãos. Nós recebemos convites, nós recebemos algumas coisas que a gente tem uma dificuldade tremenda de nós negarmos a nós mesmos. E isso serve para mim, serve para nós, porque a palavra do Senhor, ela fala com todos nós que estamos aqui. Certa feita, um homem rico, ele encontra Cristo, e ele fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para eu ganhar a vida eterna? E Jesus olha e fala assim, cumpra todos os mandamentos. E ele fala assim, tranquilo mestre, tudo isso eu tenho feito desde pequeno. Honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo, não matarás. Todos aqueles mandamentos que nós conhecemos. Só que Jesus, sabedor de todas as coisas, ele olha para aquele homem, ei, mas falta você fazer uma coisa. Aí ele para, olha, isso às vezes é com a gente. Vende tudo. Jesus não estava dizendo assim, ó, vende algumas coisas. Vende aquele carro que você não usa. Aquela moto que você... Já viu isso, irmãos? Às vezes as pessoas levantam igrejas e falam assim, olha, precisamos levantar um novo templo, precisamos comprar o nosso templo, nós precisamos derrubar essas colunas, nós precisamos avançar, fazer uma igreja para 400 pessoas. Por quê? Para ficar igreja grande, pujante, não. Para que possa abrigar pessoas como essa. Porque, irmãos, eu vou dizer algo para você. Uma pessoa abalou o mundo. Jesus. Ele, no bom sentido, ele abalou a sua época, pregando o reino de Deus. E sabe o que ele falou para nós, para mim, para você? Ele disse assim, ele deu um endereço para nós, para o meu CPF e para o teu CPF. Dizendo, ó, você fará obras maiores do que eu fiz. Ele disse para mim e para você, talvez você pode falar assim, olha, mas eu não estou entendendo isso, pastor. Como assim fazer obras maiores? Está aqui, irmãos. De você poder sair, de você abrir mão do seu conforto, você abrir mão de todas as coisas. Então, Jesus, ele quebra aquele homem dizendo assim, ei, vende tudo que você tem, e depois você pega todo o seu dinheiro e dê aos pobres. Jesus, ele toca naquela ferida, sabe o que diz a palavra do Senhor? Que aquele homem ficou o quê? Triste, porque mexeu com aquilo. Tem coisa que está engavetada dentro de nós, tem coisa que está trancada, tem coisa que a gente não abre mão. Tem coisa que a gente não abre mão. Ah não, de manhã para a escola dominical eu não posso parar com as minhas atividades. Eu não posso isso e aquilo. Estou dizendo que você tem que pedir demissão do seu trabalho. Não estou dizendo que você tem que... Irmãos, mas eu quero trazer você nessa noite, como o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois você coma deste pão e beba deste cálice. Sabe o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós? Ele está dizendo assim, faça o check-up, faça um autoexame de você. Olha para a tua vida, para um pouco e fala assim, Deus, será que de verdade eu estou vivendo o Evangelho? Será que de verdade eu estou vivendo a mensagem da cruz? Irmãos, é muito sério. Porque quando nós falamos negar a nós mesmos, todos nós temos paixões terrenas aqui na terra. Paixões terrenas da terra, paixões aqui. E Jesus, ele estava ensinando para aquele homem, dizendo assim, olha, você pode ter tudo não tendo nada. Irmão, que negócio é esse? Que conta que é essa? Tem hora que a gente fala assim, Deus, eu estou desempregado, eu estou largado, eu estou morando na rua, eu estou numa condição totalmente adversa, e o Senhor está dizendo que eu tenho tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele está num outro lugar. Ele está lá onde a gente vai morar um dia, lá na eternidade. Era isso que Cristo está trazendo. Ele está dizendo, ei, vocês são peregrinos, vocês são passageiros aqui nesse lugar. Não é nesse lugar que nós vamos construir a nossa vida, mas nós temos que olhar para a eternidade. Aí você fala, pastor, eu continuo não entendendo nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Irmãos, filho, quando nós somos pais, quando a gente tem uma criança, representa muito.
9 meses de gestação. E parece que faz parte do corpo. Parece não, faz parte do corpo. E eu tenho certeza que a mãe, né, ela fica acariciando aquela barriga. Quantas vezes você passa a mão na sua barriga por dia, Laís? Já parou para contar? Não? Eu vou falar para você quantas vezes. 288 mil vezes. 288 mil vezes. E quando você conversa, né, e que vê mexer aquele negócio todo ali. Quando a minha esposa estava grávida da Valentina, a Valentina mexeu mais do que o Vitor, né? Mas era do lado aquele negócio todo. E a gente olhava aquela conversa toda ali. Irmãos, e quando nasce, parece que aquele espetáculo da vida, que você vê o milagre de Deus nos seus braços. Você vê, parece que uma extensão da tua vida. E sabe que Deus, Ele olha lá do céu, Ele fala assim, humanidade. Ele está dizendo assim, ó, Wagner, Gabriel, Elaine, Carol, Rafael, Léo, Gi, Mateus, eu estou dando o meu melhor por vocês. Eu estou mandando o meu único filho para morrer na cruz por você. E Jesus lá do céu, Ele se despe de toda a sua glória. Ele abandona tudo aquilo. E Ele vem na terra. Ele nasce de uma forma extraordinária. E a palavra do Senhor ainda diz que Ele veio para os seus. E os seus disseram assim, não é esse Jesus que nós esperamos. A gente espera um filho de Deus que vai nascer no reino, no trono, no palácio. Esse não, esse carpinteiro. Esse homem muito simples para ser o Salvador. Ele é muito simples. Ele faz a estrutura de casas. Né? O carpinteiro faz isso, eu não estou enganado. Não, ele é filho de quem? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi isso que falaram para Cristo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que disseram? Vem e vê. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você não está acreditando na mensagem da cruz, se você ainda não experimentou isso, vem e vê. Hoje à noite, para você poder experimentar as boas novas de Cristo, a novidade de vida, de ver uma nova história. Ô queridão, você está aí atrás, Deus te abençoe. Feliz te ver aqui, meu querido. Irmãos, eu creio hoje que o Espírito Santo está dizendo assim para nós. Ele falou assim, ó, vai lá, leva aquela palavra que as pessoas o quê? Tem que negar a si mesmo. Você tem que rejeitar as coisas dizendo assim, Deus, mas que negócio complicado de nós abrirmos mão daquele negócio tudo. Porque Jesus abriu mão de tudo que Ele tinha. Depois Ele falou outra coisa interessante. Tome cada dia, diariamente, a sua cruz. Sabe o que eu aprendo? Não vai ser fácil. Viu, Leonardo? Não vai ser fácil. Dizendo que você veio aqui, conto de fadas, né? Tranquilo, você vai tomar um banho lindo, bonitão, você vai ganhar um carro zero, uma casa para morar, um apartamento. Não é isso que o Evangelho traz. O Evangelho, ele traz a cruz. A sua cruz. E não adianta você carregar a cruz do seu filho, da tua esposa, do teu esposo. A tua cruz é sua. Carregue ela é do seu tamanho, do seu formato, da tua altura, do peso que você consegue carregar. Jesus carregou a cruz de todos nós. E Ele fala assim, ó, tome a sua cruz a cada dia. E depois você vem e me segue. Irmãos, cruz, quando a gente olha cruz, parece que é um negócio complicado. A gente fala assim, meu Deus, né? Que negócio difícil. Deus está dizendo assim, então você não vai ser isento de provações, tribulações, de uma vida complicada. Uma hora pode chegar o que? O desemprego. Uma hora as portas fecham. Uma hora chamam você e falam assim, ó, obrigado até hoje pela tua contribuição. Nós te agradecemos, mas a partir de amanhã, infelizmente, você não faz parte mais desta empresa. Você vai o quê? Espernear, gritar, chorar? Não, você vai falar assim, obrigado. Ou talvez você vai vender um projeto ali da sua empresa dizendo assim, obrigado, mas nós já fechamos com o concorrente. Aí você volta, você olha para trás e fala assim, ó, contas a pagar, funcionários para receber. Você olha uma série de coisas ali e você fala assim, Deus. Talvez chegue aquele diagnóstico que todos nós não queremos. A gente olha, pega a folha assim. Certa feita eu fui fazer o exame de uma, como é que é o nome daquilo que fica aqui? Tireoide. Lá, fui no médico, o médico falou assim, olha, dá uma olhada na sua tireoide. Eu falei, por que não? Dá uma olhada. Você já fez exame? Eu falei, nunca fiz. Aí estou lá, fazendo o exame. Aí a menina que está analisando falou, só pode esperar um pouquinho? Aí eu falei, posso? Eu falei, por quê? Não, eu preciso de uma segunda opinião. A hora que falou esse negócio de segunda opinião, Cadu, meu Deus, aí eu olhei e falei assim, Jesus, não é? Aí você está ali, aí você lembra do quê? De quando você pega o microfone, você sobe no púlpito, você fala assim, ó, tem que ter fé.
Você tem que acreditar no invisível. Você tem que crer que Deus é sobrenatural. Você tem que crer que o seu Deus, Ele abre caminho, Ele abre porta onde não tem nada disso. E aí você tem que ficar o quê? Quieto. Você tem que ficar assim, ó. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. E eu estou lá deitado. Aí volta. Aí coloca o exame. E começa aquele negócio todo lá. E vai e fala assim, então, senhor Adriano, é que nós estamos vendo o contorno da tireoide. A gente percebeu alguma coisa irregular, mas pode ficar tranquilo que isso, segundo o médico, tal é normal, mas a gente gostaria que o senhor passasse num especialista. Eu falei assim, Deus, hã? Aí você fala assim, pai querido, que negócio é esse? Aonde vai parar isso daí? Irmãos, graças a Deus não houve nada. Mas e se olho para nós e falo assim, ó, infelizmente, o diagnóstico é esse. O que você vai? Você vai falar assim, ó, desespero, chorar, lamentar, criticar Deus, ou você vai para a palavra, e a palavra do Senhor diz assim, ó, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Sabe o que é a palavra desamparado? Esquecido, largado, abandonado. A palavra de Deus para nós está dizendo assim, Davi estava dizendo, ó, um dia eu fui jovem, mas agora eu fui velho, mas eu nunca vi um justo. O que é o justo? Aquele que serve a Deus, aquele que acredita, aquele que carrega a sua cruz, aquele que nega-se a si mesmo. Talvez você pode falar assim, pastor, mas eu sou igual àquele que eu cumpro todos os mandamentos. Mas ainda você não vendeu aquilo que verdade faz maior valor, que tem maior valor para a tua vida. Nessa noite é noite de nós pensarmos, dizendo assim, será que de verdade eu estou renunciando a mim mesmo? Eu estou negando a mim mesmo? Meu querido, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem está entendendo essa palavra? E depois diz assim o salmista, e nem a sua descendência a esmolar, a mendigar o pão. Sabe o que Davi estava dizendo? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Quando você toma cada dia a tua cruz, pode ser difícil, complicado tudo, mas eu não vou te desamparar. E pelo contrário, os teus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, enquanto estiveres na minha direção, na minha justiça, eu vou estar cuidando. Essa era a promessa que Deus lançou para Abraão, dizendo, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar. Eu vou fazer você prosperar. Então existiu uma direção, existiu uma reta, uma ordem. Irmãos, e nessa noite eu quero dizer para mim, para nós, para vocês, a gente precisa tomar posse de verdade, nós precisamos acreditar nisso. Talvez a gente fale assim, pastor, mas é tão complicado a gente entender algumas coisas do Evangelho. Porque eu não estou preparado para perder. Eu não tenho estrutura para abrir mão de algumas coisas. Eu tenho alguns horários, eu tenho algumas coisas, sabe o que é? Que não tem jeito. Porque às vezes, irmãos, hoje não é uma noite de obrigações. Hoje é uma noite de reflexão. De você avaliar, de você colocar dizendo assim, peraí. Às vezes o nosso serviço, nós fazemos hora extra, a gente se dedica. A gente é orientado para o quê? Sermos a excelência, buscar a excelência. De nós fazermos algo a mais. Sempre somos demandados. Você bateu meta, já estica a meta, certo, Érica? Não é assim? Bateu uma, já aumenta. Às vezes não chegou, já é entendimento assim, ó. Se chegou naquilo ali, no outro dia, falou assim, agora é essa daí. É assim que funciona. Eu quero dizer, irmãos, para nós, por que às vezes a gente trata a mensagem da cruz de uma forma totalmente assim, ó, relegada a segundo ou terceiro plano da nossa vida? Porque Cristo, Ele deu o seu melhor, Ele morreu na cruz. Ele olhou para nós e disse assim, olha, eu estou morrendo por você, eu estou levando todas as suas dores sobre mim. Isso, Ele está dizendo assim, ó, você não precisa mais pagar um preço, você precisa ficar andando quilômetros de distância e levando algo para algum lugar. Tudo isso eu já fiz lá naquela cruz. E às vezes nós temos uma dificuldade. Parece que a gente não consegue compreender algumas coisas. Eu quero te dizer, ó, Ele não nos deu a garantia de que a gente viveria a nossa vida aqui de forma tranquila, sem problemas, isento. Pelo contrário, Ele está dizendo assim, ó, pega a sua cruz, é difícil mesmo, é complicado, mas avança, não pare. Só que Ele deu uma promessa. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele não vai arrepender daquilo que Ele te prometeu. E Ele fala assim, não se turbe, não se preocupe o teu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, que para onde eu estiver, estejai vós também. Isto é, Ele está dizendo a promessa assim, ó, um dia eu volto para te buscar.
Um dia eu volto para você. Um dia eu volto para a sua vida. Irmãos, então não tem para onde nós irmos. Como diz aquele hino, para onde eu irei? Para onde eu irei? Jesus está dizendo que um dia Ele vai voltar para nós, para nos buscar. A promessa é garantida. Disso você não precisa ter dúvida alguma. É 100% de certeza que um dia Ele vai voltar para buscar a minha vida e a tua vida. Aí você pode falar assim, pastor, mas e aí? Como é que eu tenho que estar? Acho que não pode ser de qualquer jeito. Como é que está a nossa história? Como é que está a sua vida com Deus? A hora que você vai dormir, que você fecha os seus olhos, que você deita a sua cabeça no travesseiro. Como é que está o seu acordo com Deus, a sua aliança? Será que de verdade você está de mãos dadas com o reino de Deus, fazendo a vontade do Pai, no centro da direção de Deus? Irmãos, tem hora que a gente começa, a gente não compreende algumas coisas. Eu vou dizer algo para vocês. Talvez você pode falar assim, pastor, é tão difícil, é tão complicado, mas Deus Ele tem algumas formas. E quando, lá no livro de Atos, crescia na época a quantidade de pessoas se convertendo ao Evangelho na igreja primitiva. E a quantidade era tremenda que os apóstolos começaram a ter um grande problema no meio da igreja. Porque algumas viúvas, elas não eram atendidas, não eram servidas. Então, a obra social, às vezes, ela falhava. E aí reuniram dizendo assim, olha, nós precisamos levantar 7 diáconos, 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, temente a Deus. E escolheram 7 homens. E no meio deste homem estava quem? Estevão. Um homem cheio do quê? Da graça. E cheio do quê? Do poder de Deus. E o que é a mensagem da cruz? Ela é o poder de Deus, ela é o Evangelho. Então, Estevão tinha aceitado, ele vivia isso na vida dele. Eu fico pensando, o que passou naquela vida de Estevão? Eu já caminho para o final. A obrigação daqueles diáconos, ou naquele momento que aqueles diáconos foram levantados, era para ajudar as viúvas, era para ajudar as situações que estavam acontecendo ali. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que Estevão, ele começava o quê? Operar sinais e maravilhas no meio do povo. Você está entendendo? Às vezes a gente vê na igreja, e eu quero abrir um parênteses aqui, às vezes as pessoas são faladas assim, olha, Deus está chamando você para tocar, Deus está chamando você para isso, Deus está chamando você para cantar, Deus está chamando você para reger, Deus está fazendo você para puxar isso aqui, e às vezes nós paramos nisso, e a gente fica enjaulado, e a gente fica aguardando e dizendo, não, a gente começa a limitar o agir de Deus. E sabe o que o Estevão fez? Ele abriu o coração e falou assim, olha, eu vivo a cruz, eu vivo o Evangelho, eu vivo as boas novas. Então ele disse assim, olha, eu estou aqui disponível. Creio eu que quando ele começava a servir as viúvas, aquelas pessoas, parece que alguma coisa empurrava ele, dizendo, ei, ora por aquele ali, porque ele está precisando de uma cura. E quando Estevão começava a orar, então a palavra do Senhor dizendo que começou um rebuliço ali, através do quê? De um homem. E o que aconteceu depois disso? Que se levanta aquele rebuliço. Perseguição, calúnia, mentira. Aí dizendo assim, nossa, mas que negócio interessante. Então Estevão estava servindo a Deus. E tudo aquilo aconteceu sim. Subornaram pessoas para falar o que ele não falou. E um julgamento no Sinédrio. Todos sentados ali. Olha só, irmãos. Ele foi caluniado, disseram contra ele uma situação totalmente complicada. E diz a palavra de Deus, que olharam para Estevão. E o rosto dele parecia como um rosto de um anjo. De uma pessoa diferente. De uma pessoa que não estava se preocupando com o que estava acontecendo aqui na terra. Porque a grande preocupação de Estevão, pode ter certeza, era com algo mais sério. Era com a eternidade de quem ele evangelizava. Ou até da vida dele. Irmãos, e aquele homem se levanta, eu fiquei pensando. E deram a oportunidade para Estevão. O que você quer falar, Estevão? E ele levanta. Depois você puder ler no capítulo 7 de Atos. Ele começa a fazer uma das pregações mais lindas da Bíblia. E ele discorre. E ele vem de Abraão. E ele vem até Cristo. E ele traz uma palavra para aquelas pessoas, dizendo assim, geração incrédula, vocês não estão entendendo o projeto de Deus, vocês não estão entendendo o que Deus tem para vocês. E aqueles homens ficaram tão furiosos, rangeram os seus dentes. Irmãos, e naquele momento, sabe o que acontece? Estevão, ele se põe em pé, ele olha para os céus. Antes de ser apedrejado, antes dele ser jogado para fora da cidade, ele vê os céus abertos.
E ele vê Jesus em pé, ao lado do Pai. Irmãos, o que eu aprendo aqui, você só tem a ganhar quando você está perdendo. Talvez Estevão, ele sabia assim, eles vão me apedrejar, eles vão tirar a minha vida, mas pouco importa isso. Porque o mais importante é a visão que eu estou tendo agora dos céus. Porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para poder dar a eternidade. E aquele homem, Estevão, ele é jogado para fora da cidade. Ele é apedrejado até morrer. Ele morre. Eles pegam as suas roupas e trazem as suas roupas e jogam nos pés deste homem que escreveu 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Eu quero dizer algo para você. O poder da cruz é esse. Ele transforma. De perseguidor para perseguido. De alguém que procurava matar as pessoas, para alguém que ele fugia para não ser morto. Irmãos, ele fugia para não ser morto. Eu fiquei pensando em tudo isso. Eu falei, Deus do céu. Alguém que é preso, e lá dentro da prisão, o anjo desce, solta as algemas. Poderia fugir e correr dizendo assim, não, nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele te traz um novo comportamento. O Evangelho, ele não deixa você nem dormir no culto. Quando você está em Cristo, você sabia disso? Quando você está com Cristo, ouvindo a palavra de Deus, não lhe dá sonolência. Se você está bocejando com sonolência, aí você fala assim, Deus, eu preciso abrir mão de algumas coisas, porque eu não estou dormindo bem. Porque às vezes nós ficamos escravos de tantas outras coisas. E quando a gente vem na igreja, a gente chega aqui totalmente cansado, desanimado. Parece que a gente senta, a gente desiste daquilo que Deus nos chamou e a gente fica assim, irmãos. Esse não é a cruz, o evangelho que eu prego nessa noite. De você ficar assim e achar assim, eu estou tão cansado. E você escolher o banco de uma igreja lavada, remida, banhada no sangue de Cristo. Para você descansar. Sabe o que é esse lugar aqui, irmãos? Esse lugar é um lugar de novidades. É um lugar de você poder ouvir um testemunho como aquele. É um lugar de você poder logo testemunhar da cura de uma criança. É um lugar onde você vai ouvir história de superação, de gente que foi curada do câncer, de gente que saiu da prostituição, de pessoas que foram curadas de enfermidades complicadas, certo, Miriam? Esse é o lugar, irmãos, que você tem que vir com a corda toda, 100% bateria carregada, e a hora que falar assim, vamos bater palmas, vamos adorar. Irmãos, porque às vezes a gente olha algumas coisas e a gente fala assim, Deus, eu queria entender. Sabe por que acontece? Talvez de você não bater palma no hino, não cantar o hino. Aí você fala, mas eu não gosto de cantar aquele hino. Quem disse que ensina é para você gostar ou não? É para você adorar a Deus. Se fosse para a gente começar a escolher algumas coisas, então a gente vai fazer culto fracionados. Quem gostaria do culto X, do culto Y e do culto Z? E aí você vem para tais cultos. Mas sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Tinham tudo em comum. Existia a unidade. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Tem que ser fácil. É isso que Jesus trouxe. Jesus ele está dizendo para nós, ei, algumas coisas são complicadas, mas cultuar não pode ser. Quando a gente está nessa presença do Pai, do Espírito Santo aqui, não pode ser difícil, eu não posso olhar torto para você. Se eu estou deixando de cultuar, porque eu estou olhando para você, eu estou pegando birra da tua cara, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Aceita Jesus hoje. Renova a sua história. Fala assim, Deus, eu estou vindo aqui porque eu preciso mudar algo na minha vida, porque aqui é o lugar do amor. Aqui é a igreja que a gente aceita, que a gente recebe, que a gente entende o próximo. E perfeição, eu vou dizer algo para você, é só lá no céu. Aqui nós somos pessoas imperfeitas, aqui nós somos os improváveis, aqui nós somos aquele que ninguém está acreditando. Você vai sair para fora para você, mas você, Deus, não, mas é você que está fazendo isso? Um dia falaram para mim assim, pastor, quem que faz aquela parede de giz lá? Eu falei assim, são duas meninas de 1,80 m lá da igreja, cara, você não tem noção. E ele falou, porque eu vejo que vai lá no alto, que negócio. Então, você tem que ir lá conhecer as duas. Elas são, trabalham com isso lá fora, elas têm um ateliê. Eu falei, rapaz, é nada, isso aqui que é. São pessoas que vivem na dependência de Deus. E um dia pegaram a mão, um dia pegaram a cabeça e falaram assim, Senhor, isso aqui está disponível para Ti, para o Senhor me usar, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Meu querido, quando você faz isso, quando você se disponibiliza, quando você fala assim,
Available, estou disponível. Já viu no celular, quando o WhatsApp tem aquele negócio, estou disponível. Quando você faz isso para o céu, é como se Deus olhasse assim, dizendo assim, olha, eu preciso escolher alguém para eu usar agora. É como se você estivesse aqui, pai, estou aqui, estou igual a Estevão, o senhor pode me usar. Não só para limpar a igreja, varrer o chão, olhar o carro lá fora, mas o senhor pode usar para isso também, e para orar para as pessoas, para curar enfermos, para operar sinais e maravilhas. Esse era o diácono. Então quando você for consagrado a um diácono, uma diaconisa, nunca menospreze esse ministério. Porque o único momento da Bíblia em que fala que Cristo ficou em pé foi para receber um diácono lá no céu. Quem crê nessa palavra? Quem toma posse disso? Não foi para receber pastor, não foi para receber evangelista, não foi para nada disso. Ele recebeu um diácono, um cooperador da casa ali, irmãos. Sabe o que eu quero dizer isso aí? Não importa se você é isso ou aquilo, se você canta ou não canta, se você toca ou não toca, se você faz isso ou aquilo. O importante é você falar assim, Senhor, eu estou aqui disponível para pegar a mensagem da cruz. Porque tudo isso aqui, lindo, maravilhoso, abençoado, mas o que salva é a cruz, a mensagem, o evangelho, as boas novas, o testemunho de vida, a história. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, eu estou vivendo alguma coisa nesse culto hoje, porque quando nós começamos esse projeto Nova História, tudo lá me lembrou, lá atrás, de quantas coisas que fazíamos, que nós saímos para evangelizar. Eu falei, Deus, está chegando esse tempo na nossa igreja, de nós evangelizarmos, de entrarmos aqui nessas portas, pessoas desesperadas, pessoas dizendo assim, como aquele endemoniado o gadareno lá dizendo assim, mestre, Senhor, eu não aguento mais viver essa vida, eu preciso mudar a minha história. E é aqui que ele vai encontrar, não porque nós estamos aqui, mas é porque ele está aqui. É porque a presença dele é maciça. E ele vai entrar aqui, ele vai trombar. Não é vir no púlpito procurar, pedir o pastor Tiago, ora por mim, pastor Antônio Carlos, não. Ele vai pegar você que está na ponta aí, Elaine, Gabriel, Kátia. Ele vai pegar você, Milene, dizendo assim, você pode orar por mim, vim aqui que a gente já vai orar por você. Você já repreende o demônio, você já é curado. Você já levanta atrás aqui à frente, sabe por quê, irmãos? Porque essa é a unidade, essa é a igreja é o corpo. E o corpo é de Cristo. Tudo aqui é por ele, é para ele. Por que nós estamos fazendo tudo aqui hoje? É porque ele um dia decidiu e ele determinou dizendo assim, vai acontecer 1º de março de 2020, que o Leonardo vai entrar lá naquelas portas, ele vai aceitar Cristo. No ano de 2019, que vai entrar Gorete, que vai entrar Elvis, que vão entrar essas pessoas aqui nessa igreja, e eles vão começar o quê? A viver uma nova história. Meu querido, eu vou dizer algo para você, acredita, toma posse, viva o evangelho, a mensagem da cruz é loucura para quem está lá fora, as pessoas não vão entender. Um dia disseram para mim assim, Adriano, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Só não sei se eu vou responder. Porque a gente, quando vai ficando maduro no evangelho, tem coisas que você vê que tem discussões que não vale a pena. Ele me disse, você dá 10% do seu salário todo mês como diz na sua igreja, rapaz? Eu falei, dou. Tá, mas esquisito esse negócio aí. A gente vê tantas igrejas pregando, falando disso, daí, aquele negócio todo, e começou tudo aquilo que a gente vê lá, né? E foi, só que ele não pôde falar de roubo, de ladrão, porque eu sou pastor da igreja, ele falou assim, então se ele falar, ele está falando da minha conduta, aí fica estreito o negócio. Eu falei assim, você não pode me julgar. Eu olhei para ele e falei assim, não. E eu vou dizer, olha, e vou continuar. E vou dizer algo para você, além de dízimo da oferta. Ele falou assim, nossa, mas eu não estou entendendo esse negócio aí. Eu falei assim, eu vou te explicar. Porque quando a gente serve a Deus, porque quando a gente tem um propósito de vida, a gente não está olhando para essas coisas, a gente começa a almejar outras. Eu falei para ele, eu não dou o meu dízimo, por obrigação, eu dou porque a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, que as janelas do céu se abrem. Então quando eu tiro algo de mim, pelo contrário, eu não estou tirando, eu estou só falando assim para Deus, deixa eu ver a sua casa por dentro, Pai, eu quero ver como é que funciona aí. Se o Senhor está dizendo a tua palavra, e isso, a tua palavra, ela é poderosa, e a tua palavra, ela se cumpre, Deus, eu só quero poder ter experiências contigo, ó Deus, de poder ver como é que funciona a tua casa por dentro, porque quando Deus abre as janelas, irmãos, e a bênção vem sobre nós, eu não falei assim, não quero nem que a bênção venha sobre mim, eu só quero ver como é que é a casa do Pai por dentro. Meu querido, quando você fala algumas coisas assim, sabe o que aquelas pessoas vão dizer? Esse cara está louco. Esse cara não está entendendo. Eu vou dizer algo para você. Paulo, ele fala que a loucura de Deus é mais sábia
que é a sabedoria humana. Paulo, ele faz um contraste tão grande, e que a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E ele traz um contraste, ele quebra todo aquele povo de Corinto, dizendo assim, ele quebra na espinha no meio, vocês não estão entendendo. Que o evangelho é totalmente diferente daquilo que você está acostumado. E nessa noite eu quero fazer um convite. Se coloque em pé, por gentileza. Você, que até hoje talvez você frequentou a igreja, você fala assim, pastor, na boa, eu ainda não me neguei. Eu não neguei a mim mesmo. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar de novo aqui, Messias, Léo e Marcão. Eu quero orar por... Vem aqui vocês três, eu quero orar por Leonardo de novo aqui na frente. Para abençoar mais a sua vida. Eu quero fazer um apelo para você que ouviu essa palavra. Pode ficar aqui, ó.